Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Danilo. Estamos no Apenas Caras Pensando. Muito bom estar com vocês. Olá, Leandro. Olá, Rafa. Muito bom estarmos todos aqui para falar sobre o show da Lady Gaga. Como é que vocês estão? Bom dia, Rafa, bom dia, Danilo. Vamos mais para mais um, né? E agora num tema tanto atual como que era uma coisa para ser divertida, né? Mas que leva para outras reflexões. Apesar do show ter sido um sucesso, acho que a gente tem que discutir algumas coisas que aconteceram durante esse processo, que é interessante Uhum. comentar. Olá, caras. Olá, ouvintes. Eu acho que esse tema não só é pertinente por ter acontecido recentemente, né? Mas eu também acho que ele conversa com os temas dos episódios passados, sabe? E realmente acho importante a gente ter uma conversa sobre isso, porque a gente conversou sobre uma questão de desumanização, né, nos episódios passados. A gente conversou sobre solidão, e eu acho que esses temas estão extremamente vinculados ao episódio do show da Lady Gaga. Mas abre aí, Dani. Eu acho que foi algo memorável. Algum de vocês assistiu? Você assistiu, Leandro? Não cheguei a ver no dia. Eu dei uma olhada nos algumas músicas que eu gostava, então eu peguei para ver depois. Mas eu não assisti o show inteiro, não tava. Mas eu tenho amigos que se reuniram para, até me chamaram para se reunir e todo mundo assistir junto. A gente tem uma galera amiga minha que projeta numa parede quando tem show. Uhum, Fizeram a mesma coisa também que eu acho que a gente vai comentar do show da Madonna no ano uhum. passado. E aí da Lady Gaga fizeram o mesmo. Mas eu vi algumas músicas. Bem bonito o show. Você viu alguma coisa, Rafa? Você viu alguma imagem, alguma gravação? Rapaz, eu não vi nada. Inclusive, eu só fiquei sabendo do acontecido porque você me falou. Que eu Aham. ando meio desconectado de acontecimentos, assim, eu ando trabalhando muito. Uhum. Ando sem... Desconectado mesmo, assim, de fatos recentes. Aham. Não, claro, tranquilo. É só porque, para mim, esse é um tema muito especial, porque eu tenho 3 pacientes que foram pro show, eu tenho familiares no Rio, eu gosto muito da Lady Gaga como cantora, como o trabalho com a população LGBT que ela faz como personalidade. E para as pessoas que foram, parece que foi um show extraordinário. As imagens do show, o que aconteceu, foi incrível e poderia ter ficado por aí. E ao mesmo tempo poderia ter sido uma história completamente diferente, sabe? A gente estava discutindo agora mais cedo como aparentemente foi uma ligação do Disque Denúncia que gerou a descoberta desse possível atentado terrorista, que não aconteceu porque foi impedido. E imaginar para mim, meus familiares, meus pacientes, amigos, presentes, que estavam presentes, passando por esse tipo de situação, foi uma experiência bem assustadora. Acordar com a notícia que isso poderia ter acontecido. Você não estava lá, mas você estava muito envolvido, né? Cara, sim. Nossa, nossa, semana passada, quando a gente conversou pela primeira vez, eu não conseguia não chorar de raiva. Imaginar as pessoas passando por esse tipo de situação me assustou profundamente. E me assusta até hoje, sabe? Porque é muito estranho a gente escutar no Brasil esse tipo de situação. Porque a gente escuta Estados Unidos, Europa,
Ásia, mas América do Sul é incomum. Brasil, por mais que tenha notícias e tenha coisas sobre é, atentado, células de pessoas extremistas no Brasil, você nunca sabe quando é que vai acontecer. E acontecer, poderia ter acontecido no Rio como foi, e só não deu certo porque alguém denunciou, alguém que vai ter uma gratidão eterna, é muito impressionante. Isso é interessante levantar isso, Daniel, porque, segundo a polícia, né, a Polícia Militar do Rio tinha 2 milhões de pessoas. Né? Eu não vi outro número, mas pelas imagens, me parece real, assim, tinha muita gente, né? Eu acho que a gente vai comentar mais sobre o atentado em detalhes, assim, né? Que era um planejamento que estava ocorrendo em rede social. Mas eu nunca imaginei isso no Brasil. É uma coisa que pega a gente um pouco de surpresa, assim. A Terra Maravilhosa, para quem tem experiência de ter ido para fora, quando você mora em outro país fora da América Latina, você está preocupado com tornado, desastre natural, coisa que a gente não tem muito no Brasil, né? E o terrorismo era um tipo de desastre que a gente também não tinha convivência. O Brasil não opera nessa frequência, ou pelo menos não operava, né? A gente está se atualizando. E é muito triste, né, ver uma sensação de ódio tão grande e o planejamento de uma catástrofe. Eu tinha amigos que estavam lá, eu não sou muito de usar o Instagram, mas eu estava vendo, eu tenho muitos amigos que moram no Rio, então o desastre não ia ser pequeno, não precisava de muito para transformar aquilo numa tragédia, né? Quantidade de pessoas, o atentado envolvia coquetéis Molotov, bombas colocadas, tinha um planejamento, foi bem perigoso. E não era só a população LGBT que ia ser vítima. Todas as pessoas do show iam sofrer de alguma forma. Pelo menos todas as pessoas do show. 2, Rio de Janeiro ia ficar com uma imagem extremamente negativa. 3, Brasil entraria nas estatísticas e nos debates sobre o quanto até terrorismo acontece no Rio, sabe? Então, os níveis de prejuízo, fora as vidas que iam ser perdidas, de pessoas hétero, cis, brancas, negras, LGBTs, tipo, não. ah, Eram vidas, cara, sabe? E eu acho que para alguém chegar nesse nível, muita coisa, muita coisa aconteceu até lá, sabe? Eu fico pensando na nossa conversa de hoje, que vai passar sobre tanta coisa, sobre como é que começa a jornada de alguém para desumanização, como é que as pessoas são chamadas para isso, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante da gente conversar, né? Eu acho legal essa sua fala, porque assim, tem uma coisa que a gente esquece às vezes, que a gente se foca muito nos números hoje em dia, né? Já percebeu? Quantas pessoas morreram nisso? E a gente foca num número. E às vezes, sim, claro que depende do incidente e tudo mais, mas às vezes a gente até pensa, foram só 20, sabe? Não é um problema tão grande. Até você pôr um rosto nessas 20 pessoas, né? Porque, assim, não são 20. Como é que eu posso dizer? São 20 famílias destruídas, sabe? Quanta gente não sofre
com a morte de uma única pessoa. E aí, do nada, morrem 20 e a gente fica, nossa, só 20? E eu gosto sempre de fazer um exercício de pensar se eu estivesse numa sala com essas 20 pessoas, quanto espaço elas ocupariam nessa sala. Então, assim, eu acho, eu acho meio triste a gente estar pensando dessa forma hoje em dia, porque é mais um passo para desumanização, né? A gente está tão acostumado a receber notícia ruim que parece que a gente parou de considerar o que ela significa, né? E nisso que o Rafa está falando desse número de pessoas, eu vejo muito, e isso é uma experiência pessoal minha, que eu fiquei muito sensibilizado na pandemia. A gente ouvia, quando era todo dia, 1.700, 1.300, eu acho que o nosso pico foi 1.400, diário. E eu acho que isso influenciou até, eu acho que isso influenciou a sociedade também. Pensar agora a morte, até queria ler um pouco mais sobre essa temática, como a gente encara o luto hoje em dia, né? Que é uma coisa, é um fato histórico que aconteceu, muito recente. Então, o que o Rafa está falando, eu concordo plenamente. Assim, 20 pessoas é muita gente quando a gente começa a botar cara, né? Então, eu lembro muito de assistir o jornal na época da pandemia, ver números, você não sentia mais tanto. Agora, quando você assiste o show e vê aquela quantidade de pessoas e pensa no que poderia ter acontecido, também dá um baque, dá um baque sinistro, porque você está vendo aquelas pessoas ali pulando, curtindo, né? E, e quem assistiu no dia ficou mais chocado ainda com a história no dia seguinte. Que, se eu não me engano, saiu exatamente no dia seguinte, assim. Eu lembro que eu estava procurando sobre coisas do show e acabei caindo em página de jornal policial, né? E fiquei bem chocado com a situação. E aí, só para fazer um resumo da história, houve uma operação da Polícia Federal no final de semana, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e outras instituições, para impedir um ataque terrorista no show da Lady Gaga. Duas pessoas foram presas, até onde a gente conseguiu achar, né? A operação foi em 4 estados, o que já mostra. Aí a gente vai entrar também na rede social, mas o poder da rede social de juntar gente em outros estados, né? Essas conversas elas foram denunciadas por algum usuário, eu acredito, do Discord, foi uma denúncia anônima, que levou a polícia a investigar um pouco mais e descobriu que estavam realmente planejando utilizar coquetéis molotovs e bombas em mochila. Foram apreendidas nas prisões, não material, mas esquemas de como montar essas bombas. Então, tinha um planejamento forte da situação. Tinha um mapa, eu acho, da praia, eles estavam com planejamentos. Que bom que foi impedido, né? Mas, querendo ou não, que eu estava comentando com os meninos também, isso era visto como, no grupo, era como um desafio, que é uma palavrinha meio nojenta, assim, que anda aparecendo. O Discord vem se tornando um problema. Para quem não sabe, o Discord é um aplicativo de conversa, você pode mandar mensagem, você pode abrir canais de voz, que são os mais utilizados, o que dificulta um pouco mais o rastreio, né? Porque não tem aqueles logs de escrita, ele tem só pessoas falando, mas ele também, você pode mandar arquivo, fotos e tal. Prioritariamente, ele foi utilizado para jogos, né? Para pessoas gamers, porque ele é fácil de fazer stream dentro dele, é fácil de transmitir a imagem, ele tem várias possibilidades de transmissão mais rápida de imagens de boa resolução. Já vou admitir aqui que eu uso o Discord, eu jogo muitos jogos online com alguns amigos, a gente usa bastante, até virou point de reunião. Eu comecei a usar na pandemia, porque meus amigos estavam usando e eu queria manter contato, né? Não estou fazendo uma defesa do Discord por si só, eu acho que ele é uma rede muito complicada. Não é a primeira história do Discord que deu problema. Tem muita história, principalmente vinculado à pedofilia, à violência, a bullying. Nossa, daria um episódio inteiro só para a gente falar desse aplicativo.
Então, ele foi utilizado para reunir essas pessoas, né? Ele traz isso, né? Como uma rede social para conversar. E nesse ponto eu queria até jogar para vocês uma pergunta assim sobre dentro da ACP a gente fala muito sobre acolhimento, né? E uma coisa que quando eu fui pesquisar um pouco sobre a temática da radicalização, quando as pessoas ficam radicalizadas, são atraídas para esse grupo, e a palavra acolhimento aparece muito, o que eu achei muito acendeu uma luz vermelha, né? Esses grupos eles provêm acolhimento e a radicalização, um dos artigos que eu pesquisei, que é o extremismo violento, uma análise a partir da psicologia social, que eu achei bem interessante, de Costa e Oliveira, é que a radicalização não é um processo abrupto, é uma trajetória, né? É marcada por sentimentos de exclusão, humilhação e desejo de pertencimento. E esse grupo provê isso. Então, para vocês, assim, estão usando Rogers? É isso? É um acolhimento virado para o extremismo? É parar para ver o quanto nós somos pessoas. E a gente tem necessidades, a gente tem somos seres sociais e como a gente já discutiu nos episódios passados, solidão é um fenômeno muito existente, muito presente na nossa sociedade. E nessa jornada da solidão, a internet é vendida como um ponto muito forte de conexão, de vínculo. É onde a gente existe para além da nossa existência física e é onde a gente compartilha, encontra e troca valores com outras pessoas. E o quanto poder ter os nossos desconfortos validados é algo top. O quanto a gente ter alguém falando, olha, você está absolutamente certo, é isso aí, e transmitindo para a gente uma coisa que a gente sente muita falta, claramente ou indiretamente, que é a de modelos, de exemplos. E essa busca por modelos e exemplos, o que está sendo passado para a gente hoje? Pô, no nosso TikTok, da nossa página do Apenas Caras Pensando, quando a gente abre para, tipo, vamos navegar o próprio perfil, só tem conselho merda. Desculpa. Só tem conselho bosta online. Só tem pessoas falando muita bobagem. E falando, tipo, ah, mas quando você se sente mal assim, eu tenho que ser dessa forma. E lá, 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 lá. E seja grosso, seja estúpido. E bata o pé e afirme seu papel. E, tipo, geradores de conflito. E validação de crenças, às vezes, muito negativas. E poder se sentir validado pelas pessoas, o processo de confirmação e criação de vieses vai acontecendo progressivamente. E se não existe contraponto, se não existe pessoas próximas para falar, oh, isso não tá certo, isso não é legal, é muito importante, sabe? Eu vou trazer depois, botar no nosso acervo de artigos. Tem um artigo que eu li que um dos maiores fatores de prevenção à violência no namoro são outros casais. Falar sobre as dificuldades entre casais no manejo disso gera um ponto de, pô, cara, dá não, sai dessa, sabe? E se você tá em isolamento, se você não tem uma outra pessoa para te trazer um contraponto, uma pessoa que importe para você, o discurso extremista é muito facilmente comprado, principalmente para quem está em sofrimento, porque eles são uma delícia no acolhimento, eles são super queridinhos. Até você receber o kit de faça sua bomba, faça isso por nós, faça isso e confirme para você aquilo que essas pessoas ruins estão fazendo. Olha só, é isso. Eu acho que tem uma atitude um pouco de culto, né? Assim, nessa na forma que funciona esse, como é que eu posso dizer isso? Esse processo
de conversão para a pessoa chegar a fazer isso não é do dia para a noite. O que acontece? Um culto, inicialmente, ele vai lá e te acolhe, te ajuda de alguma forma, sabe? Às vezes, até monetariamente, sabe? Mas, mais do que tudo, ele gera um sentimento de pertencimento, que, por si só, não seria um problema. Para você ter uma ideia, esse sentimento é tão relevante, tão forte, que eu uso em terapia. Quando eu penso em terapia de casal, quando eu faço terapia de casal, quando eu faço laudo para cirurgia bariátrica, eu sempre gosto de falar para os participantes, né, para o lado da cirurgia bariátrica eu chamo família, e sempre tem uma sessão com a família também, que é para a gente poder dialogar o seguinte: todo mundo aqui faz parte de um time, sabe? Vamos lembrar que todo mundo aqui é um time, vamos trabalhar junto. O que a gente pode fazer para, né, alinhar a meta? Porque a gente pode não concordar 100% na jogada, mas se a gente discorda e cada um faz a sua jogada, a gente perde o jogo. Então vamos nos organizar como um time. E isso gera um pertencimento que normalmente nutre a relação, a situação e ajuda, sabe? No processo. Lembrar as pessoas disso. E eu percebo que isso é muito utilizado, nesses casos, para identificar um grupo. Entende? Então, você é do grupo X. Sendo desse grupo, sabe? Você tem certas características. Ok, até aí tudo certo. Só que o que acontece? Usualmente, eles usam essas características para desumanizar os outros, que não as têm. E eu acho que esse é o problema, sabe? Porque eu me identifico como o grupo X e ser o grupo X é ser certo. Eu sempre me achei errado a vida inteira e fui acolhido por esse grupo e vi que não era tão errado ser o que eu sou. Só que aí você não para nisso. Você fala, e a culpa de tudo tá errado com o mundo e com a minha vida é quem não faz parte do grupo X. E agora você tem inimigos, né? Você não tem outros seres humanos que discordam de você. Você tem inimigos que têm que ser derrotados para a sua vida e para o mundo ficar bem. Aí complica, né? Pois é, e é tão difícil ser homem. Nossa, tag. Mas assim, falando sério, é difícil. É difícil ser homem. Por quê? Porque imagina você ter um lado da vida que fala para você que tem esses padrões, que tem esses modelos baseados em religiões, em história, em tudo, e ao mesmo tempo agora você tem que do nada saber lidar com a população LGBT, você tem que saber lidar com pessoas de cores e raças diferentes da sua, você tem que lidar bem com situações de empoderamento feminino, que é tudo que às vezes o outro lado prega de uma forma muito. É essa a doutrina, é isso que tem que fazer, é esse modelo de sociedade. Quando você tem esses conflitos de espaços, de ambientes, é difícil saber lidar com navegar isso, principalmente sem modelos, sem orientação, sem uma formação, e somos tão órfãos disso. Somos tão órfãos de, poxa, aquela pessoa eu acho super legal, uma celebridade, um pai, um professor, um amigo que, tipo, cara, ele me nutre de coisas boas, sabe? E, nossa, é tão difícil saber o que fazer. E eu acho que nós vivemos tão mal em isolamento. É difícil ir. Eu fiquei pensando no que o Leandro trouxe, tipo, nossa, o Discord chegou pro Leandro com uma experiência de integração de grupo, de pertencimento. Vou ter meus colegas por perto. Caramba! E ao mesmo tempo é a mesma ferramenta que foi usada para recrutar pessoas para ataque terrorista, sabe? É como as ferramentas são complexas, porque a mesma ferramenta que propõe e é capaz de proporcionar uma coisa, ela também é capaz de proporcionar outra.
quando não regulada, quando não assistida, né? Quando não feito cuidado. Nesse sentido, eu acho engraçado, curioso, vamos colocar assim. Eu acho curioso como a ferramenta pode ser usada para várias coisas diferentes, né? Para mim, realmente, o que o Danilo falou é pontual, assim. Eu tenho amigos que moram muito longe, geralmente estão trabalhando em viagem fora, então o Discord se tornou uma nossa reunião, o nosso barzinho. A gente se encontra, bate um papo, joga alguma coisa, discute a vida, fica sabendo da vida um do outro. É, eu utilizo o Discord de uma forma saudável, eu acredito, né? Apesar de ser um grande crítico do Discord pelas barreiras, as proteções que ele tem para manter as conversas em sigilo, vem tornando esse lugar que facilita, que propõe pessoas a usar de forma nefasta, né? Eu acredito que ele precisa de regulação em vários aspectos, as redes sociais precisam. Eu acho que tem um fator de idade também. Quando é que você pode começar a usar essas ferramentas com mais responsabilidade, sabe? Uh, Querendo ou não, eu não tenho 16, 15 anos, né? Eu não sei o que seria. Na minha época era o Mirk, eu não sei, aí entreguei minha idade. Mas o Mirk era uma outra ferramenta de grupo que você batia papo, por escrito, assim. E aconteciam coisas esquisitas também no Mirk, não vou mentir, né? Até o MSN também era uma farra, né? Nossa Senhora. Gente, Não, chat room do Yahoo, sabe? O que acontecia ali era brincadeira. exata. E a gente ficava bravo com nossos pais que não queriam deixar a gente usar a internet, né? E eles, eu não entrei nos chats nesse aí do que o Rafa falou, mas conheço histórias. E olha, gente, coisas terríveis aconteciam. O que acontece é que esses espaços online, hoje em dia, eles estão virando um território fértil para radicalização. Ali a pessoa se vê excluída no mundo social, e aí a gente já falou muito isso sobre solidão, como o mundo é difícil. O que o Danilo estava falando, eu acredito também que acontece assim, mudanças foram ocorrendo e a gente não foi dando saída para o homem. O que pensar? Faltou um guia, faltou não um guia no sentido de aparecer um guru, mas faltou, tá, e agora? Eu lido com isso? E aí acabou indo para o que o Rafa falou. Então, vamos jogar os problemas que estão acontecendo com você cria um inimigo. É essas mudanças. É isso que está contra você. Os problemas da sua vida não são questão financeira, social, que você está passando. Tudo isso tem um inimigo em comum, e é o outro, né? É alguém externo. No caso do show da Lady Gaga, eu vejo que tinha o ódio LGBT, da comunidade LGBTQIA+, por óbvio. Então, ali foi utilizado como o inimigo comum, o que é revoltante por si só, mas as minorias sempre fazem esse papel, né? De ser o inimigo. Então, quando você não tem na sua vida, eu vou colocar como ausência de ambientes facilitadores, né? Eu acho que estaria mais engatado com Rogers, né? Quando a gente não recebe aquela aceitação incondicional ou a empatia prevalece, você fica travado, você trava a sua atualização. Você não favorece você melhorar. Aí você rompe com a sociedade. Aí você vai encontrar um grupo que também está rompido com a sociedade, ou que vai te guiar nisso, e vai te dar o inimigo. Ó, os problemas que você está tendo são esses. E é por causa daquele. Que não tem nada a ver com os problemas que você está tendo. Mas é mais fácil, é a externalização. A gente também falou isso no primeiro ou no segundo episódio. Como a terapia não funciona, às vezes, se você não está engajado no processo, né? Bom, isso também é uma forma de tirar a responsabilidade de você, né? Sim. Então, vamos tentar mudar alguma coisa na sua vida, vamos tentar procurar lugares melhores. Não, você encontra esse inimigo e fica muito mais fácil conviver com esses problemas. O que você está falando, Leandro, leva muito para o documento que eu reli, que é chamado Cidadania LGBT. Mapa de Boas Práticas Brasil-União Europeia. Esse material é do Projeto de Apoio a Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil.
eu tenho o digital dele, ele é gratuito, eu mando no nosso grupo depois de artigos. Esse documento, 72 páginas, ele fala sobre trocas voltadas para bem-estar LGBT na União Europeia e no Brasil. Que práticas que deram certo, como é que foram as trocas, e tem ótimos exemplos. Relendo tudo. Ele traz muito a importância de treinamento das forças de segurança para reconhecer possíveis ameaças e ataques à população. 2, espaços de convivência seguros para que a gente vai descaracterizando a ideia do outro como perverso, como ruim, como mal. 3, suporte às escolas para lidar com a diversidade, para lidar não só com a população LGBT, mas com as questões, às vezes, de formação, que as pessoas trazem, às vezes, vieses, racismos, preconceitos, esse tipo de coisa. Suporte a agressores, porque existe um reconhecimento de que as pessoas que estão nessas crenças estão em sofrimento. Elas estão perdendo pessoas na vida delas. Elas estão perdendo chance de vínculo e atrelado a crenças que nem as faz felizes, como também torna elas uma pessoa, às vezes, ainda mais em isolamento, ainda mais afastada, e suporte à saúde mental LGBT. O que esse documento não traz, devido à data que ele tem, que ele não é novo, ele tem facilmente 10 anos, é a internet. A internet se tornou um desafio porque, como a gente não tem muito controle do algoritmo, do que é vendido para a gente, do que a gente assiste, isso faz com que, às vezes, a gente seja exposto à validação de tudo que esse tipo de trabalho tenta desconstruir. E isso é muito difícil. Isso é muito complicado no contexto que a gente está trazendo. Até porque existe até um papo de guerra à empatia que está rolando hoje em dia, sabe? Não é simples, não. Não é simples, não. Danilo, uma coisa que você falou me chamou a atenção, quando você fala desses extremistas, né, que eu achei interessante. Eu quero só uma coisa que eu li, eu vou ter que procurar o artigo até para poder fazer citação, mas eu lembro que ele fala assim que a maioria dos extremistas, eu acho que isso bate, eu acho que o Rafa tem muito a contribuir sobre esse assunto, que eles não, na sua maioria, eu acho que eles não apresentam transtornos mentais diagnosticáveis. Claro que são pessoas que estão fragilizadas, elas estão passando por sofrimento, mas não é diagnóstico assim, para não cair no popular, né? Quando fala assim, não, aquela pessoa é um psicopata. Aquele dito popular, né? Pelo menos até onde eu sei, a maioria das pesquisas eu nunca leio que existe um transtorno mental diagnosticado. A gente está lidando com pessoas em sofrimento, por óbvio, né? Quando a pessoa é excluída, quando ela está. É isso também que o Danilo fala, esses espaços de convivência são muito importantes, porque é ali onde você aprende a lidar com o diferente. São as escolas, a priori, né? Mas é a praça, é a praia, é onde você vai, tem pessoas ali, tem um casal LGBT que está ali se beijando, aquilo normatiza uma coisa, né? Não é o estranho, não é uma coisa tão alheia que te causa ojeriza, entendeu? Que é o que acontece muito, né, no caso dessas pessoas. Elas são muito isoladas, o Discord vai promover isso, porque você pode continuar isolado, né? Você não está lidando com muitas outras pessoas, você não está vendo o canal de conversa. Mas eu só queria colocar isso em pauta, assim, que a maioria dessas pessoas extremistas, elas não têm um transtorno mental. São pessoas, claro, fragilizadas, que estão perdidas, que são aliciadas por pessoas que... Aí entra o culto, que o Rafa falou, entra essa mentalidade de culto. Tem alguém ali que tem a resposta, vai resolver seus problemas, ele vai te puxando, ele vai te acolher, né? O que a sociedade não está fazendo. A guerra é o acolhimento, a guerra é a empatia, né? E aí a gente terceiriza isso e esses grupos estão nadando de braçada. É complicado. Porque eu quero deixar uma coisa clara aqui, sabe? A gente não está querendo passar
a mão na cabeça das pessoas, assim, o cara tentou fazer um atentado e você tá passando a mão na cabeça dele, tá, coitadinho. Não é isso. O ponto não é esse, sabe? A gente conversou, né, em off aqui, no caso offline, né? A gente conversou sobre o que a gente queria tocar, sabe? E eu, pessoalmente, eu sou um cara muito prático, certo? Então, se existe um problema, acima de tudo eu quero resolver ele. Então, assim, se tem uma discussão que ocorre, que acontece, vamos dizer, em casa, eu penso, talvez mereça eu gritar. Talvez o que a pessoa fez mereça eu gritar, mas se eu gritar, eu vou alcançar meu objetivo? Qual a melhor forma de resolver esse problema? Sabe? É como eu funciono. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando o que leva uma pessoa a fazer isso. Porque, como um fenômeno novo no Brasil, isso não era comum anteriormente, sabe? Algo mudou para isso estar acontecendo aqui. Como a gente pode desmudar isso, sabe? Como é que a gente pode voltar a não ter isso e não se preocupar com isso? E aí a gente entra no ponto da empatia. A gente estava conversando sobre a guerra à empatia, né, mais cedo. E nós temos algumas pessoas que estão citando que a empatia é um problema, sabe? E eu acho isso muito preocupante, porque a falta de empatia é o que leva essas questões a acontecerem. Porque o Leandro falou bem quando ele falou que não é uma psicopatologia, não é um diagnóstico. Até porque se fosse, a Alemanha não tinha acontecido o que aconteceu, né? Porque não é todo mundo, toda a população da Alemanha está diagnosticada agora, né? Naquele período de tempo específico da Segunda Guerra. E aí, assim, eu fico pensando, sabe, que a desumanização é um processo que acontece, que vai acontecendo ao longo do tempo, e que leva as pessoas a agirem de uma forma não humana. O que eu quero dizer? Não fui muito eloquente agora, deixa eu falar melhor. Eu não estou fazendo nada de errado, sabe? Se o que eu estou fazendo é contra o inimigo, uma pessoa que faz o mal. Certo? Então, assim, tem o clássico vamos socar um nazi, né? E aí, você socar essa pessoa não é considerado errada porque é um inimigo. E, assim, muita vontade de socar um. Mas, o ponto é, no momento que a gente para de se ver como ser humano, um ao outro, a gente corre esse risco de começar a agir de formas que parecem absurdas. Então, do nada, um atentado, que é uma coisa que não era pensada aqui, que não acontecia aqui, não era comum, passa a ficar cada vez mais corriqueiro. Porque é por uma causa maior, sabe? É para derrotar o inimigo, é para corrigir a sociedade. Porque aquilo lá não é mais uma pessoa. Quando eu faço um atentado, eu não estou destruindo uma família, entendeu? Eu estou derrotando um inimigo. Pois é. Pois é. Eu tô pensando aqui e sentindo tudo isso. Obrigado, Rafa, pela sua fala. Me lembrou de. Tem pessoas que me procuram para atendimento, falando que eles não querem bater na esposa, que eles não querem ser a capa do jornal, que eles não querem ser o agressor, mas eles não sabem lidar com raiva, não sabem lidar com certos conteúdos que são muito difíceis. E para quem procura ajuda, eu sou muito grato. Porque, como a gente conversou mais cedo, são vidas. E não é uma vida só que é tocada. A gente dá exemplo o tempo todo. E é muito especial a gente ter coragem de lidar com aquilo que a gente não consegue. E a gente tentar ser uma pessoa boa pro outro.
Então, sabe, eu fico pensando que a guerra da empatia é muito estúpida. Porque, cara, a gente poder ser nós mesmos e ser amado e ser querido e conseguir ter as pessoas que a gente ama por perto é tão importante. Perder pessoas que a gente ama e se tornar uma pessoa pior, se tornar o monstro que a gente nunca imagina que é capaz de ser, porque a gente nunca se vê nesse papel, é muito difícil. A gente precisa ter coragem de ver que a gente pode ser. E é por isso que a gente precisa de atenção e precisa de cuidado, porque se a gente nunca achar que a gente vai ser racista, provavelmente a gente vai ser. Se a gente nunca achar que a gente pode ser o agressor, provavelmente a gente pode ser. A gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo e ver que pessoa que eu quero ser. Como é que eu melhoro essa relação? Como é que eu me torno uma pessoa melhor? Se eu tenho ódio ou raiva de algum grupo, de alguma pessoa, por quê? Como é que eu consigo rehumanizar isso? Consigo me reaproximar disso? Eu acho que a gente tem que ter consciência do que a gente sente e ir em direção a uma experiência melhor, coletiva, cada pessoa, pessoa a pessoa, porque sempre são pessoas. E imaginar que a gente pode, às vezes, salvar relações, salvar vidas e ser uma pessoa mais querida por conta de conversa, de terapia, de exposição a estímulos positivos é extraordinário, sabe? Incrível. E eu queria complementar a sua fala dizendo o seguinte: olha, odiar toma muita energia e muito tempo. Muito mesmo, sabe? Você que está odiando um grupo, você que está, sabe? Eu percebi isso quando eu saí do Twitter, que eu passava muito tempo no Twitter e eu percebia o quanto eu me preocupava, eu perdia tempo, energia e tinha gastrite com coisas que, assim, podiam até ser relevantes, mas não ajudavam. Porque o ódio, no final das contas, quem estava sentindo era eu. E eu que perdi esse tempo e eu que sofri as consequências de passar esse ódio tanto tempo. É um pouco quando a gente fala da questão do ciúme também, né? Que o ciúme é um sentimento bem corrosivo para quem sente também. E talvez se tratar nesse sentido seja o melhor que você possa fazer por si. É, tem uma frase que é: o ódio é o veneno que você toma esperando que o outro morra. E eu adoro essa frase. Eu acho que representa muito isso. Perfeito. E eu vou adicionar um PS aqui no final, que é: não seja usado pelo seu ódio. Porque a gente sabe o quão fácil é, quando você está com ódio, você ser usado. E as redes se beneficiam do seu ódio. O ponto da rede social é você ficar lá o máximo de tempo possível. E se você está com raiva, você assiste mais, você comenta mais. É muito mais fácil um comentário negativo do que um positivo. É muito mais comum. E as redes sabem disso. E elas estão te alimentando coisas para te manter lá. Então, até nesse sentido, não seja manipulado pelo seu ódio. A, a rede social, ela é cruel, né? Ela criou ferramentas muito sofisticadas que a gente não está nem preparado para usar, né? Uma coisa que me incomoda muito em rede social é o anonimato. Quantas pessoas falam coisas na internet protegidas pelo anonimato? E claro, vão ter coisas positivas sobre denúncias que a pessoa pode fazer no anonimato, mas quando você tira essa característica você e você pode falar qualquer coisa, coisas terríveis saem. Por exemplo, eu também era um usuário do Twitter, né? Eu não uso o Twitter já faz um ano agora. Vai fechar um ano. E era absurdo. O Twitter era um suco, assim, tinha
fases muito divertidas do Twitter. Eu não vou ser também hipócrita, eu me diverti muito no Twitter. Mas a geração de ódio que ele podia causar também, os comentários, eles são muito tóxicos. E muitos eu via quando vinha de um perfil que não tinha nome, não tinha rosto. Né? A pessoa falando das maiores atrocidades e aquilo te alimenta numa raiva, e você ficava naquela rede alimentando na raiva. Claro que tinha benefícios, mas eu resolvi sair muito porque eu não estava mais vendo tanto benefício contra o que eu já estava passando de raiva e perdendo tempo nessa rede, né? Porque a raiva também mobiliza, o Rafa está corretíssimo nisso. A raiva te mobiliza e te mantém nessa espiral. E você fica, e você lê mais, e você foca. Pode ter 10 comentários bons, um ruim, você foca no ruim, e você fica preso nisso, é terrível, assim. Então, a rede social é muito sofisticada para te manter usando, para te manter engajado. E elas descobriram muito cedo que a raiva é uma ferramenta poderosa de engajamento. Então, mantém você muito. Isso é muito complicado, né? E é isso, a gente está à mercê tentando entender essa tecnologia e perdendo. Eu acredito hoje em dia, assim, se eu fosse fazer uma soma de tudo, eu acho que a gente está perdendo para a tecnologia nesse ponto. Eu acho que sim, mas quando não é o anonimato, é o cancelamento, né? Que é o oposto. Eu acho que as pessoas vão errar online. Porque elas erram no mundo real. Quem nunca errou? Quem nunca cometeu uma falha inadequada? E eu acho que a gente reconhecer que a gente é capaz de errar, que a gente é capaz de, ok, errei, tá certo, é isso aí, preciso ter cuidado, sabe? A gente pode errar, a gente pode ser desagradável, sei lá, racista, homofóbico, a gente pode errar, sabe? Porque somos humanos. Mas acho que é interessante, né, que vocês dois saíram do Twitter. E me vem à cabeça o quanto o equilíbrio da vida online e da vida presencial importa. O quanto a gente ter não só essa experiência virtual como a nossa única experiência e ver que as pessoas de carne e osso não são isso, né? Olha, sim. E eu queria convidar as pessoas, sabe, a pensarem agora. Você que tem muito ódio a uma coisa, a um grupo, sabe? Eu entrava no Twitter e sentia muito ódio. E eu percebi que a minha vida ficava melhor sem isso, sabe? Eu queria convidar você a pensar se, um, esse ódio é devido no sentido de até de proporção, sabe? E dois, se a sua vida não seria melhor sem isso. A sua vida, sabe? Porque, de verdade, o tanto que a minha vida melhorou quando eu decidi me afastar das coisas que me irritam, e várias dessas coisas não deixaram de me irritar, sabe? Mas eu tenho outras coisas para resolver, e mais do que tudo, de verdade, eu tenho uma vida para viver, sabe? Eu tenho momentos bons a cultivar com a família, eu tenho coisas a construir. Eu tenho, sabe? Eu quero jogar o meu RPG com meus amigos no final de semana, entendeu? Eu quero assistir uma série, quero ir ao cinema, eu quero andar de bike, sabe? Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não ia estar fazendo se eu tivesse perdendo o meu tempo sentindo ódio. Entende? Sim. E ver que o ódio não é o amor e o ódio podem ser opostos em alguma esfera. Mas, sabe, se você quiser viver melhor, seja indiferente. O outro perder a importância na sua vida sobre, tipo, alguém que você odeia, ela tem um papel central. Ela é parte da sua identidade, como você fala: "Eu sou blá", sabe. Eu sou anti alguma coisa, eu sou anti o outro, eu sou isso é identitário. Você quer
que o outro perca esse grupo que você não goste, espaço na sua vida, seja indiferente e cheque suas crenças. Por que que a gente tem tanta raiva desse outro? E que esse outro representa? E ter consciência que são viés, né? E se a gente sabe que a gente tem um viés, a gente pode perceber que a gente pode estar errado. Então, Uma coisa que o Rafa falou, eu acho que encaixa com o que o Danilo também estava falando. Eu lembro muito quando eu saí do Twitter, eu ouvia um youtuber, eu estava assistindo alguns vídeos, ele faz muito react, e ele falou assim, gente, isso é treta de Twitter. Se você desligar o Twitter agora, este problema está ocorrendo no mundo real? E a resposta era sempre não. Ninguém está debatendo isso. Era tipo, tinham confusões da rede. Era um tema polêmico na rede. Não era um problema real. Era uma treta de Twitter. E isso ia de sabor de picolé a tipo questões políticas partidárias. Então, assim, sim, e treta é engajamento, treta é monetização hoje em dia, né? Nossa, e a gente tem que também estar ligado que muitas vezes vem esse discurso que as redes sociais elas deram voz ao povo, todo mundo ali é livre, todo mundo, a voz é igual. É mentira. O algoritmo já provou que o que vai aparecer para você é o que vai te manter ali. Não necessariamente é o que está sendo mais falado ou é uma coisa tipo, relevante. Não é, a voz não é igual. Só que essas redes são programadas para aparecer e te manter ali. E se a gente já, como a gente já falou, é muito mantido, porque raiva mantém você engajado, aquele algoritmo vai trabalhar para te mandar aquelas informações. E as informações que vão vir peneiradas ali na sua timeline, normalmente, também é uma vontade do dono da empresa. Né? Eu não vou citar nomes, mas o falecido Twitter está aí para deixar claro. Então, assim, tudo é montado, nada é assim, ali o povo tem voz igual. Não tem. Não tem. Esse papo ele é mais que furado, ele já está mais que provado que ele está errado. Tem 800 documentários que vocês podem pesquisar sobre a temática dos algoritmos, que você vai ver que isso não é real. E eles estão promovendo esse afastamento de você. Eu acho que o Rafa comentou assim, uma hora se você desligar das redes e andar de bicicleta, sair para cheirar as flores, para ser mais poético, você vai ver que tem muito problema ali que você não tinha. Que a rede te mobilizou até um problema que não era real. Então, assim, você tem problemas reais. Todo mundo tem problemas reais. É melhor você encarar os problemas reais do que inventar problemas imaginários. Aí é Don Quixote. Você está lutando contra os moinhos de vento, entendeu? Achando que você está salvando a princesa do dragão. Enquanto você tem problemas reais ali, né, que você pode começar a mudar eles. Então, o Danilo falou uma coisa muito bonita, eu não queria deixar passar, que é assim, procurar ajuda é uma coisa que a gente fala muito, assim, eu não quero estar na capa de jornal, né? Procura ajuda. É, a gente sabe o que dentro da gente, ou por experiências sociais, o que é errado, o que você tem que mudar, o que você quer mudar. Então, procurar ajuda é muito importante e dentro, mesmo para o agressor, e a gente não está passando pano para essas pessoas, elas vão ser presas, vão sofrer processos judiciais, quem fizer, né, cometer qualquer tipo de crime. Agora, a gente também, no Brasil, a gente adotou a ressocialização. Então, assim, o que a gente quer dessa pessoa que vai ser presa? Porque ela não vai ficar presa para sempre. A gente quer que ela não repita isso. Então, ninguém aqui está falando em passar a mão na cabeça de alguém que cometeu um crime. Essas pessoas que tentaram esse atentado na Lady Gaga vão responder. Agora, como é que a gente vai fazer para essas pessoas não continuarem tentando fazer isso? Eu acho que isso é uma pergunta importante. E aqui não é passar a mão na cabeça, é entender o que está acontecendo, o fenômeno, e tentar resolver pontualmente. Primeiro, a gente vai aplicar prisão, sanções, né, e toda a lei penal, mas a gente também tem que trazer essas pessoas de volta para o convívio social. Elas têm que entender o que estava fazendo de errado e mudar. Então, assim, existem grupos aqui em Brasília, eu conheço alguns também que trabalham com isso, pessoas que violaram a lei, principalmente a Maria da Penha, que estão em grupos para que isso não aconteça de novo, entendeu?
E isso está completamente dentro do que a gente acredita como lei penal no país, né? E assim, eu quero deixar isso também claro. O sentimento de vingança é forte e eu também sinto, tá? E eu entendo completamente. Só que eu prefiro prevenir, entende? Porque se eu me vingo, o mal já foi feito. Eu já sofri com isso, entende? Então, quando a gente fala sobre prevenção, a gente não diz só com a outra pessoa não sofrer as sanções. É sobre a gente não sofrer o mal. Se você não é uma pessoa que faria isso, a gente tem pessoas ali próximas a nós, sabe? Que passaram por isso. Essas pessoas não vão passar por mal. O ponto é esse. O que a gente quer é viver bem. Olha, não tem nada que eu queira mais na vida do que viver bem, ter uma vida boa, fazer minha família, fazer o meu. E, sabe, é isso. E gostaria muito de ter a certeza que coisas desse tipo não aconteceriam com alguma pessoa que eu amo. É só isso. É simples assim. Ir em direção à paz é melhor do que ir em direção à vingança. Eu acho que se você está indo em direção à vingança, você já está num processo de adoecido, sabe? Se você já está em sofrimento. E, pessoal, obrigado. Que conversa extraordinária. Se tem alguma coisa que vocês queiram ainda falar, alguma coisa que a gente passou, que a gente gostaria de dar uma última focada, eu só queria terminar agradecendo a vocês, porque poder ter proposto esse episódio e ter tido uma discussão tão rica, para mim foi muito especial e muito positivo. Muito obrigado, de verdade. Eu sempre ouvi uma frase, já que Danilo, com todo respeito, você roubou minha frase favorita, eu adoro aquela frase do Veneno, eu acho ela fantástica. É, já, já que você levou a minha frase favorita, eu vou soltar uma outra que eu gosto muito. As guerras acontecem muito porque a política não resolveu. Então, a política sempre foi uma forma de evitar as guerras, né? E eu acho que, e aí puxando para o Rogers, eu acho que ele defendia isso muito bem, que o diálogo, ele substitui a violência, né? E o afeto, às vezes, ele desarma o medo, né? Eu vejo muito medo nessas pessoas que se radicalizam, medo do outro, de uma coisa que não entende e acaba criando um inimigo, né? Voltamos aos moinhos de vento, criando um inimigo imaginário, que no caso existe, né? Existe, ele é materializado em minorias, muitas vezes. Então, eu queria deixar um pouco dessa reflexão, assim, se tá mesmo faltando esse diálogo. A gente tá falhando no diálogo, eu acho, socialmente, em grande parte. Eu acho que a retomada disso é uma reflexão importante. Como retomar o diálogo e como tentar desarmar esse medo, né? Que está levando pessoas a casos extremos. Isso. E mais do que tudo, sabe? Pensa, não procura problema, sabe? Não foca nisso. As redes, a internet, todo mundo tá prontíssimo para fazer você passar raiva o dia inteiro. Por eles você odeia o dia inteiro. Não foca nisso. Você tem uma vida para viver. E assim, é, a psicologia, a nossa abordagem, foca nisso. A gente tem um objetivo claro, que é você ter uma vida boa, uma vida que você seja adequada para ti. E assim, toda vez que você está deixando outra pessoa pautar a sua vida, o que você sente, sabe? Você está deixando de ter o protagonismo nesse sentido. De estar tendo experiências positivas na sua vida. E tudo que eu mais quero é que você viva bem. Eu quero viver bem, quero que todos vivam bem. Tem um. Tem solução, sabe? Não é fácil,
é preciso de muita ação, mas assim, eu queria lembrar ao quem está ouvindo, e quem sabe apresentar isso para as pessoas. Carl Rogers foi chamado pós-fim da apartheid para a África do Sul. Qual era o objetivo? Ajudar a reintegração das pessoas. Ele monta uma equipe, treinou voluntários de ambas as raças e sentou para fazer grupos experienciais com as pessoas, com a proposta de que evitar banho de sangue. E isso foi feito. E isso foi feito. Existem ações que nós podemos fazer enquanto sociedade, que nós podemos fazer enquanto grupo, enquanto pessoas, mas envolve o que diz respeito a mim. Como é que eu posso viver pessoalmente melhor? Qual é o meu papel nisso? O que eu posso fazer? Se eu tô sentindo tanta raiva, tanta coisa, o Rafa e o Leandro foram completamente brilhantes nisso. Vamos, vamos pensar no nosso papel, na nossa vida, no que nos faz bem e obrigado por terem ficado aqui até agora. Muito, muito bom e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Valeu.